Ele é interessante. E ele não falou o nome dele ainda, mas pelo que eu compreendi de toda a informação que ele trouxe, ele lida com essa parte de chakras dentro da função dele, tá? Porque lá na frente ele trouxe umas coisas bem interessantes. E aí eu entendi. Ele não me deu abertura para perguntar algumas coisas dele. Ele só me deu abertura para perguntar assuntos relacionados dos chakras para nós humanos. Mas o jeito que ele trouxe algumas questões, eu deduzo. Ele está falando que sim, que é por aí. Que ele lida com essas questões é como se ele fosse o CEO do departamento de chakras. Vamos dizer assim, dentro da nossa organização. Nossa, eu tô até arrepiada. Aí, então vamos lá. Ele começou a dizer que isso já lá na quinta-feira, que foi até meio confuso, porque a semana passada eu não sabia se a gente ia continuar aquele assunto que já estava sendo trazido, ou se ele ia querer entrar para falar. Aí, no fim das contas, a hora que eu fui para a Sala Branca semana passada, a gente continuou o outro assunto e ele ficou de boa. Aí ele entendeu que estava espaço para ele. Então, ele começou a falar o seguinte. Tudo isso aqui que eu já te mandei, tá? Já tá por escrito. Só para ficar tranquilo na hora de digitar. E ele é mais calmo. Eu tô percebendo que ele é mais calmo, ele é mais lento, ele é mais... Os chakras são centros de comunicação interna e possuem uma linguagem /código próprio que formam um sistema autônomo, sensitivo, multidimensional. Aí ele pediu para escrever em letra maiúscula, porque isso é o nome do que a gente chama de chakra, eles chamam de sistema autônomo, sensitivo, multidimensional. A transmissão das informações por eles, entre eles e o externo, dá-se por um sistema igual aos neurotransmissores do seu sistema nervoso cerebral, da coluna e aquele sistema que irradia para os órgãos. A diferença é que no seu sistema de chakras não há uma partícula que carrega a informação, como os seus neurotransmissores, porque a informação carrega-se sozinha pelas vias do sistema. Os chakras são vosso sistema nervoso multidimensional com comportamento quântico fotônico. Eu estou embaralhada para ler, parece que eu estou vendo tipo borrado assim, sabe? Eu tô de lente, tá? Só o povo não achar estranho. Quando eu não tô de óculos, eu uso lente, né? Porque às vezes o povo vai falar assim: é claro que ela tá vendo borrada sem óculos, né? Mas não, eu tô de lente. O vosso sistema nervoso cerebral tem o comportamento quântico de partícula para que o fóton, informação, seja carregado. Por isso, a captação mediúnica é uma transferência desta onda do sistema de chakras para o sistema cerebral, onde essa onda é decodificada na linguagem que vocês compreendem. A linguagem do sistema de chakras é fotônica. A linguagem de vosso sistema cerebral, aí ele está me pedindo para corrigir algumas coisas aqui de edição, é partícula. A diferença acontece devido ao estado de condensação de matéria em que ambos se encontram. Corpo físico mais denso, mais partículas. Corpo sutil menos denso, mais fótons.
ele é meio. Ele é meio. Como é que fala? Essa aqui era a introdução que ele pediu para eu tirar uma parte e botar aqui. Ele é meio. Não grão, assim, mas ele é meio diretão, assim, sabe? Ele dá umas. É. E às vezes até muito. Pá, é isso. É isso. Para não ficar muito elucubrando muita coisa, pelo que eu entendi. Quanto mais chakras vocês têm em ordem, quanto mais chakras extracorpóreos você ativa e estabelece o gancho para ancorar os seus limites energéticos, ou delimitar a sua linha, aí ele coloca a linha como borda, como se fosse limite, mais você está apto para experienciar situações no astral. Ah, aí ele dá o exemplo de que aconteceu comigo que eu contei, né? Que eu passei parede no astral e aí que eu tive aquela experiência no astral que eu estava dentro de uma nave e eu entendi que essa nave estava fazendo uma dobra dimensional e eu senti um chacoalhão terrível, pior que turbulência de avião. E aí eu lembrei a outra experiência que eu tive, que foi que eu estava dentro de uma bola transparente, e dentro dessa bola transparente eu me sentia sem gravidade. Então foram essas 3 experiências que ele estava me relatando que aconteceu simultaneamente. Eu entendi que as experiências que eu tive era para entender isso que ele estava falando, porque eu nunca tinha tido essas experiências no astral antes de vir essas informações. Aqui, aí tá. É que eu só para relatar isso, para entender, porque ele quis dizer que quanto mais chakras extracorpóreos a gente vai. É que ele pede para eu repetir algumas coisas. A gente vai expandindo e aí vai permitindo com que a gente tenha essas experiências em outro plano. É muito comum, aí ele falou, né, que é muito comum vocês voarem nos sonhos, pois já é uma ligação dos seus 7 chakras, como vocês conhecem. E essa ligação com mais 2 chakras que vocês também já ouviram falar, mas ainda não possuem uma delimitação técnica. Esses 2 chakras aos quais estou me referindo são o 8º e 9º chakras, que possibilitam uma expansão do vosso campo além dos limites do seu corpo etérico. Os primeiros 7 chakras são bem conhecidos por vocês. O 8º vai ficar acima do coronário, que vocês denominam coronário, assim como uma nota na 8ª musical. E o 9º chakra fica abaixo dos seus pés, começando uma nova sequência musical que irá oitavar no 16º chakra. A cada nota musical acima, ou chakra, acima, na numeração, é colocado um gancho, ele é um prego, para que você estabeleça uma linha até essa altura ou afastamento radial do seu corpo, tanto acima quanto abaixo. Aqui, ele está me pedindo para explicar que essa questão do prego que a gente coloca, porque daí eu lembrei uns quadros que eu tenho aqui, que são tipo aqueles quadros de string art, que você põe o prego e aí vai passando uma linha para outra, e vai formando o desenho. Porque quando ele falou isso, me veio essa imagem na cabeça. Ele falou que é isso, é como se a gente fosse colocando prego, e aí esse prego, ele vai fazer a direcionamento desse sistema, como se fosse mesmo fechando e fazendo o desenho. Eu achei isso bem interessante. Aí ele estava falando dessa questão de 8º e 9º. E ele continuou falando, só que daí eu pedi para ele me explicar que o que ele quer dizer primeiro. Porque ele falou também acima, porque eu fiquei completamente confusa com todas essas informações, porque a gente tem uma questão de sistema de chakra, e que daí eu falei, precisava saber se ele estava falando da mesma coisa que eu entendia ou não. Aí eu perguntei para ele assim, ó, então, a partir do 8º chakra, podemos dizer que são chakras extracorpóreos que você mencionou acima?
Aí ele diz que sim, apenas para contexto de delimitação visual, pois o sistema de 7 chakras também é extracorpóreo se utilizarmos o corpo físico como referência. Mas partamos do princípio que o corpo físico e o corpo sutil pertencem ao corpo físico, o que, tecnicamente, é verdade, pois o corpo físico é o molde do corpo sutil, que também é físico, com matéria menos aglutinada, mas é matéria. Os chakras extracorpóreos são estágios frequenciais de sintonização e expansão. Você aumenta o limite do seu campo e finca um prego ali, tecendo a sua rede energética sutil. Aí essa imagem que eu tinha, e tá essa imagem na minha cabeça, né, dessa string art, ficou mais delimitada. Eu comecei a entender melhor o que ele estava querendo dizer. Aí eu ainda perguntei, qual chakra seria o 8º e o 9º que está se referindo? Pois temos diversos sistemas de chakras com diversos nomes diferentes. Aí ele falou assim, vocês precisam nomear tudo como forma de delimitar, mas não o fazem da maneira correta. Então, precisam criar diversos sistemas na tentativa de achar o nome correto para aquela energia ou aquele vórtice que faz parte do seu campo energético. Os nomes acabam sendo romantizados pelo sistema de crenças, o que lhes desvia da verdadeira informação que aquele ponto traz. Portanto, não utilizarei nenhum nome a não ser a ordem numérica em que eles se apresentam. Vocês esquecem que os números são formas geométricas e também conduzem informação. Os números podem ser descritos por uma palavra que é assim que são. Essa palavra traz a leitura da energia deles no que vocês chamam de sinestesia. Então, estou usando o sistema 20º de chakras que já lhe fora dado. Ele está se referindo a mim, tá? Uma tecnologia repassada a você por direito quando desbloqueou os seus estudos astrológicos. Aqui ele está se referindo que quando acho que só para, porque eu também fiquei bem incomodada com essa informação que ele me trouxe, porque assim, quando eu comecei a canalizar a astrologia multidimensional, essas informações elas casaram com o sistema. Só que eu não chamava disso aqui, e cada um. Só que assim, ele sempre foi me mostrando, não ele, mas eu sempre tive a visualização de um funcionamento desse sistema diferente de tudo que eu já tinha estudado. Então, ele quis dizer que esse sistema 20º, que não, eu não sabia desse nome que ele me falou aqui, que já tinha sido me dado, eu já estava trabalhando, entre aspas, com eles, esse sistema, sem saber que era esse sistema. Eu achava que era algo relacionado só a uma informação que tinha dado repassada para mim, tá? E aí isso ficou muito mais fácil quando ele falou isso, porque automaticamente eu fiz assim, agora eu entendi, porque quando isso aqui aconteceu comigo, Thiago, em 2021, e assim, eu fiquei muito, muito. Só que assim, eu segui as informações que eu recebia, e aí é ele que falou esse nome. Então, ele deu esse nome para esse sistema que ele vai nos apresentar, de sistema 20º de chakras, tá? Aí ele continua que todo planeta tem seu campo energético com frequências, constituindo uma sinfonia única. Seus habitantes precisam ter receptores para que possam habitar o respectivo planeta, para que a frequência sinfônica ressoe no habitante. Quando começam a falar de música, eu bugo. É um sistema de troca de ressonância harmônica. Aí, quando ele fala isso, ele me mostrou um diapasão, que ele está me mostrando de novo, batendo. Sabe aqueles que a gente vê muito em mesa de filme, que é aquelas bolinhas, tudo assim em sequência, 5 bolinhas prateadas com fiozinho, que você bate numa assim e elas ficam assim?
né? Vai para lá e vai para cá e vai para cá. E aí ele me mostra que quando, tipo, o diapasão bate nesse sistema, há essa troca de ressonância. Então, eles entram numa harmonia. Ele me mostrou exatamente isso. Eu achei bem interessante. Aí ele continua. Esses receptores são vosso sistema de chakras que recebe a informação em linguagem própria. No caso da Terra, a consciência que a habita, vocês chamam-na de Gaia. Para nós, exoconsciências, chama-se Ur, e é Ur com 2 tremas no U. Só que eu não sei pronunciar, não é essa fonética que ele me deu, mas você sabe que a fonética é complicado a gente tentar traduzir. Ou simplesmente o U com os 2 tremas em cima, que é assim que eles conhecem. Então ele fala que essa consciência Ur foi programada com um sistema de 20 frequências específicas relacionadas com virtudes ou diversidades de desenvolvimento da programação dentro de um limite estabelecido por essas frequências. Ou seja, só há capacidade do habitante daquele planeta ir até certo ponto em sua evolução, que ele dá entre aspas. A limitação é importante para que haja um salto numa próxima etapa. E esse salto não acontece até que atinja-se a limitação dessa programação. Aí ele começou a me mostrar como é que funciona esse sistema vintésimo de chakras, e daí ele pediu para a gente desenhar, porque ele me explicava, e eu só conseguia visualizar o desenho. E ele está pedindo para eu explicar isso agora. Então vamos lá. É assim, ó, como que ele me explicou? Eu vou explicar como que ele me explicou, que eu estava lá na natação. Aí ele fala, nossa, teve um momento que ele falou da questão dos órgãos, da substituição dos órgãos, como que vai funcionar nesse sistema. Nossa, eu achei fantástico aquilo. Eu falei, que brisa, cara, que louco! Que louco isso, achei, porque a gente até tem um pouco na nossa literatura esotérica como que isso teoricamente se comportaria nos chakras, mas eu achei que ele trouxe, assim, né, uma coisa muito interessante, sabe? Interessante. Interessante. Falou dos vórtices, né? Ele falou das cordas, na verdade, que é por conta de número par, basicamente por conta de equilíbrio de lei de rotação, pressão, que eu acho que eu, pelo que eu já estudei de chakra, nunca nada falou disso, assim, sabe? Enfim, é muito louco. Eu tô gostando, eu tô achando, assim, muito interessante, apesar de ser. Eu tô sentindo que é mais denso, porque acho que a energia dele é mais densa mesmo, né? Essa coisa mais densa. Mas é interessante. Interessante. Uau! Então é isso, gente, tá? É isso, meu povo. Até o próximo vídeo.